A internet está caindo e nós estamos reiniciando o processo aqui. Então a live hoje é sobre LGPD, de novo, o Flávio e Luiz. Vamos lá, pessoal, deu um piripaque aqui nesse negócio. Vamos ver o que acontece aqui. Agora vai, hein? Agora vai, Agora vai. olha só, mas o cara não paga internet, é duro, viu, cara? Não sei, está oscilando hoje aqui, não sei o que está acontecendo, mas É. enfim. A live continuou, Valério, e só você que estava ali travado, né? Acho que você tinha que cancelar de fato para poder entrar novamente, não é isso? Pois é, ele deu uma queda aqui, mas tudo bem, vamos continuar lá. Olha, eu peguei do. O Luiz estava se apresentando, né? Então, se puder retomar, Luiz, agora vai, vamos ver. Olha lá, a Adriane está tirando A sarro Adriane aqui. chegou também, é isso. Adriane, é dois veinhos aqui, eu, né? Mais veinho aqui da turma aqui, fazendo lambança, né? O Flávio é um jovem rapaz, o Luiz muito mais jovem que todo mundo aqui. Eu Mas sou desculpa caçula aí. daqui, será? Acho que não, hein? Estamos tudo no mesmo barco, né? Olha lá, É a só ver Janaína você também, lá de já, Curitiba, você já entrou. Oi, foi Janaína. vacinado, Boa Luiz? noite, Janaína. Você já foi Joia. vacinado, Luiz? Fui nada. Eu acredito Então que você é nas novo, próximas então você é semanas novo. aí. Então você é novo. Nós já fomos aqui, pelo menos a primeira dose. O Flávio acho que já tomou 4 doses. Mas vamos lá. Tomei uma só no sábado. Graças a Deus foi tudo bem. Tomou 2 da AstraZeneca e 2 da Pfizer já. O cara já está mais do que vacinado. Então, vai lá, de novo, seu Luiz. Fala pra gente lá, você estava agradecendo. Eu que agradeço a presença tua aqui, né? Nós, eu, Flávio aqui. Enfim, vamos lá, de novo. Legal, muito bom, Valério. Obrigado novamente. Acho que o pessoal pegou um pouquinho da minha apresentação. Eu sou o Luiz Ângelo Sabadim, eu sou advogado e contador, atuo como empresário contábil, né, em uma empresa aqui de Piracicaba, a Sencom Como é que é o Contabilidade. nome? Sencom Contabilidade. Sem com. Onde é que tá? Tá lá no. Sem com contabilidade. Muda lá, Flávio, vamos ver. Vamos fazer uma Isso, aqui, ó. edição. Sem com. Isso. Então, pessoal de Sencom. Piracicaba, aí, se for precisando de um contador, é só procurar o Luiz aí. É isso aí. Contabilidade, gestão tributária, e o que eu estava falando justamente é que o nosso negócio está mudando muito, né? Hoje a contabilidade ela já atua de forma estratégica ao lado do empresário e justamente a LGPD veio de encontro a isso, né? Então, hoje eu estou na área de negócios, né, dentro da organização e preocupado que somos, né, com as questões legais, as questões de adequação, nós tomamos aí a iniciativa de sair na frente com relação à implantação da LGPD. E isso foi de muita valia para nós, né? E conhecemos uma pessoa extraordinária, que eu diria aí como Flávio, que além de professor, se transformou num amigo nosso, nos ajudou muito, contribuiu muito com essa etapa de implantação que ela não se esgota, né? É uma trajetória, é um caminho e a implantação ela é só o começo, né? De todo esse trabalho da LGPD. Então, como diretor comercial lá da Sencom, estou à frente, né, desse projeto dentro da Sencom Contabilidade e muito grato novamente por estar aqui com vocês nessa live. Legal. Ó, a ideia hoje, né? Estava conversando com o Flávio, é meio que sentir um pouquinho da dor de quem está, né, fazendo a implementação, né? Tem muita. O pessoal mistificou muito, né? A LGPD, né? Deixou ela. Claro, ela não é. Ela é complexa, mas assim, a gente não tem que temer, a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, é a mesma coisa, ter medo de tomar vacina hoje. Tá lascado já, né? Exatamente. É. Não tem muita opção. Ou você faz a adequação, ou você vai, né, sentir os efeitos aí mais tarde, né? Porque você vai ficar vulnerável, você vai ficar, né, desguardado aí numa situação que deixa, aumenta muito o risco, né, em relação
ao negócio, né? Então, eu acho que eu estou percebendo que vai ter um mundo, como teve um mundo antes Covid, né, e pós-Covid, vai ter um mundo antes LGPD e um Exatamente. mundo pós-LGPD. Então, acho que então a gente, na verdade, a gente queria ouvir um pouquinho das suas dores aí. Como é que você começou? E qual foi o primeiro insight que você teve? Não, preciso fazer esse troço funcionar. Faz quanto tempo que você está nessa onda aí? Ótima pergunta, Valério. Tudo começou da seguinte forma, né? Assim como ela tem uma atuação regional, eu diria até nacional, a gente atende clientes de várias cidades e até de outros estados. A gente começou a receber assim muitos contatos, né, para fazer parcerias sobre a LGPD para implantar nos nossos clientes e até para fazer palestras, fazer treinamentos de LGPD. E eu comecei a estudar um pouco mais a fundo a lei e falei, puxa vida, se as pessoas estão nos procurando para a gente fazer parceria e falar sobre a LGPD, mas espera lá, a minha organização sequer está preparada para a LGPD? Como é que eu vou... o meu discurso vai ser incongruente com a prática, né? Então, esse foi o primeiro insight. É aquela história, né? Máscara no queixo. Então, a gente ficou preocupado justamente com esse posicionamento, né? Olha, se a gente for falar sobre LGPD, e precisamos, primeiramente, nós precisamos implantar a LGPD na Sencom, já que nós tratamos um volume grande de dados pessoais dos nossos clientes e dados pessoais também internos, né, dos nossos colaboradores. Então, é imprescindível que a nossa organização ela esteja com a LGPD implantada para depois a gente pensar em parcerias e fazer uma divulgação sobre a questão da LGPD. Esse foi o primeiro insight. Faz mais ou menos quanto tempo isso, Luiz? Desculpa. Olha, isso começou... Luiz, deu uma as cortada, agora sim. pessoas, né? Ah, legal. Cortou um pouquinho a hora que você falou o tempo, assim. Começou há uns 12, há um ano atrás, mais ou menos, Um ano tá? atrás. Essa procura mais intensa, né, sobre parcerias de LGPD. Então, como a gente tem uma carteira de clientes, algumas pessoas da área de TI ou muitos escritórios de advocacia que estudaram a lei, eles procuravam a gente, vamos implantar LGPD em tal empresa, a gente faz uma parceria e tal, mas pera lá, implantar assim a lei, fazer, mas o A internet controle hoje dos ela dados está... pessoais. Como a área de TI vai estar posicionada com isso? Essa foi a nossa preocupação. E aí que nós tivemos um contato com o Flávio. E a coisa surgiu. Tá dando uns pipoquinhos aí, não é? Agora não é minha, hein? Agora não é minha. Agora é do Luiz que tá. Acho que tem mais gente que não pagou aí a internet lá. Será que eu pensei que era só eu aqui, viu? Deve ter dado algum. Não, estão oscilando muito a internet hoje, viu? Estão oscilando muito. Mas eu posso até ir continuando aqui. Aí, Valério, tem uma questão interessante. Que você está falando assim, que parece que vai ter o negócio antes LGPD e pós LGPD. E, de fato, isso tem se mostrado muito dessa forma, né? Mas tem algo que é legal colocar sobre a Sencom, é o pioneirismo da Sencom, não só com a LGPD. Acho que o Luiz caiu. Caiu, né? Vai entrar agora. Tô colocando ele De agora. novo aí. Você estava falando da LGPD com a 5, né? Isso. Luiz. Oi, Flávio, agora voltou. A gente estava falando aqui, enquanto você estava rodando ali a internet, até do pioneirismo da Sencom, não só em relação ao LGPD, mas o pioneirismo geral da Sencom, né? O Valério acho que não sabe, né? Mas a Sencom aqui em Piracicaba, Valério, talvez seja uma das primeiras empresas a implantar sistema de qualidade na área contábil. Legal. Eles são ISO 9001? 9001. Que legal. E mais o PQT, como é que chama o PQT? PQC, que é o Programa de Qualidade das Empresas Contábeis. Então,
Então, que pode virar um selo aí, ó. Tá lá, Flávio, ó. Exatamente. Né? Então, assim... Nós temos que conversar um pouquinho, viu, seu Luiz? Engenheiro é bom de processo, né? Então precisamos conversar mesmo. Então, esse pioneirismo da Sencon ajudou bastante o processo deles, ou seja, é uma coisa que decidiu-se, né, naquele momento, não é isso, Luiz? Vocês já vinham com um perfil de empresa diferenciada no nosso mercado. Né? Por isso que eles começaram isso lá atrás, né, há pouco mais de um ano, com o trabalho interno da LGPD. Exatamente, Flávio. Esse ponto ele foi crucial para nós, porque como nós já tínhamos processos, né, desenhados, a nossa equipe, né, o nosso time, ele já absorveu de maneira muito mais tranquila a implantação da LGPD, porque já passou pela questão da ISO, nosso nível de maturidade em relação a esse tipo de adequação já estava um pouco mais consolidado. Tanto é que esse foi um dos elementos fundamentais assim, para o sucesso da implantação da LGPD na Sencon. Legal. Então, uma dorzinha menos que você teve é que você estava com os processos já montados, você tinha uma ISO 9000, então ajuda, quem tem ISO 9000 ajuda muito, sim, né? Quem tem um sistema de gestão estruturado facilita as coisas até para... Um dos passos da LGPD é mapeamento do processo, né? Você tem que mapear o processo para ver os riscos ali de vazamento de dados, né, pessoais ou algum tipo de falha, né? Mas legal. Bom, e aí você chamou o nosso amigo Flávio e aí começou a história toda, mano. Qual foi a primeira dificuldade que você encontrou aí, companheiro? Porque dificuldade, né? A gente sempre tem aqui, ó, tem alguém perguntando um negócio aqui, ó. Sem contar a preocupação do Hernandes. O Hernandes é o gerente de TI lá na Sencon. Legislação. Quem que é aqui, ó? Ari, é isso? Arielle. Ariellen Rossi. Quem que é Ariellen Rossi? A Arielle trabalha conosco lá na área do contencioso, ela é advogada. Que legal. E ela está reportando aí a atuação especial, né, e muito importante do nosso gerente de coordenador de TI, que é o Hernandes, que também foi, como ele tem especialização em segurança digital, ele foi assim fundamental também no sucesso da implantação. Porque não basta você ter aí só um sistema de gestão da qualidade, aquela coisa toda, mas você tem que ter aí se você tiver um TI que te ajude, ótimo, né? Seria o melhor dos mundos, né? Mas conta aí, vamos lá, vamos ver como é que foi aí, ó, as primeiras dores aí que você sentiu, aí, como é que foi a dificuldade, enfim, qual que foi o processo aí? Aí vocês podem ir falando aí, você, o Flávio, qual que foi o início? Primeiro foi pagar o primeiro boleto do Flávio. Brincadeira. Esse namoro com o Flávio, ele foi interessante, porque o que a gente viu de diferencial no trabalho da Modus de PO foi justamente a questão prática, né? Porque até então nós tínhamos ouvido a adequação da LGPD tão somente no aspecto legal. Olha, muda seu contrato, muda os contratos de trabalho, põe cláusula disso, põe cláusula daquilo, beleza, mas e os mapas de risco, daí o Flávio sabe melhor as nomenclaturas, mas toda a construção do sistema para gerenciar o dado sensível dentro da nossa organização e evitar o vazamento, que é a rastreabilidade do dado pessoal. E isso tudo que foi a parte mais objetiva, né, da implantação da LGPD, que veio com maestria por parte do Flávio. Então, eu vou dizer até o seguinte, sem querer rasgar seda entre os... Apesar de estar aparecendo então no escritório, mas tem uma cachorra aqui que não tem jeito, cara. Ela é meio... Estão tentando segurar lá, mas eu estou falando assim, segura nessa cachorra, não tá fácil, não. Faz parte da naturalidade de uma live, né, Valério? Exatamente, isso que é a live. Daqui a pouco ela aparece aqui, elas vêm me auditar de vez em quando. São duas, né? A Mini, né, que é uma bacezinha, e eu tenho a Norminha, né, que eu dei o nome de Norminha para ela, que eu trabalho com Norma e tal. Mas daí o pessoal apelidou de Tuca e acabou ficando Tuca. Mas enfim, vamos lá. Tem um aspecto assim, bem interessante, né? O Luiz até assim, demonstrava também já na época essa tranquilidade do trabalho com alguma consultoria,
acho que até pela qualidade do trabalho que eles já tinham internamente. Então, foi um casamento ali, não que não possa existir outros casamentos com outras empresas, mas realmente assim, essa preocupação, a preocupação não, é melhor, essa atenção da Sencom com questões processuais, de já ter documentação, de já ter processos bem desenhados, de ter um programa de qualidade, de ter ISO 9001. Isso, lógico, facilitou muito o trabalho, porque simplesmente não dá para você comprar um kit, não é isso, Luiz? Um kit LGPD. Antes fosse assim, né? A gente poderia vender igual o Bill Gates, né? Que ele vende lá o Windows ou o Office, a gente venderia kits LGPD. Não dá para ser assim. O envolvimento da empresa no processo da adequação é fundamental. Aliás, não só da empresa, da alta administração até o mais simples funcionário. E é isso que facilitou muito o trabalho de adequação na Senco. Então foi assim, imagina, eu estava recém-saído do meu antigo trabalho, né, que passou a ser meu cliente também, né, que é as escolas salesianas, e estava já pegando o meu segundo grande projeto ali, que eu não tinha tido nenhum contato ainda. Então, foi assim, relativamente fácil trabalhar pelo empenho da equipe, pela organização que existia, por toda já uma estrutura bem adequada da Senco, né? Agora, essa compra da ideia que é importante, né? E isso também, assim, a gente tem alguns casos de empresas que elas estão mais interessadas em ter só documentação da LGPD e outras mais interessadas em, de fato, incorporar o preceito da proteção de dados e privacidade. Então, até nisso, como um conceito para as empresas, isso eu já posso dizer assim, que é alguma coisa que a Senco não precisou enfrentar, esse desafio da cultura organizacional. Então, a cultura, né, ou a falta de uma cultura focada em certificação, focada em qualidade, numa empresa, dificultaria o trabalho, ou dificulta o trabalho da adequação, né? No caso da Senco, por exemplo, isso já foi uma vantagem para eles. É, Flávio, mas isso foi muito importante, né? Mas não significa dizer que a gente que não teve que fazer um trabalho forte de sensibilização, né? Sim, sim. O trabalho começou daí, né? A alta direção comprou a ideia e aí nós começamos com uma série de palestras, uma série de treinamentos sobre a LGPD, sobre a importância. Então a coisa começou de uma maneira mais macro e depois ela foi afunilando e trazendo o nosso contexto para todos os colaboradores, né? A necessidade, a importância. Então, essa fase inicial foi fundamental porque essa sensibilização fez com que todos comprassem a ideia. E aí, cabe aqui também engrandecer a equipe, todos que se envolveram, né? Os nossos líderes, todos os colaboradores que deram a devida importância para o processo de implantação. E esse foi um dos grandes segredos nessa etapa inicial. Não, legal. Viu? Mas o que você está comentando é fundamental. Se você não tiver envolvimento da alta gestão, para qualquer sistema de gestão, seja qualquer implementação que você faça, se você for mudar, por exemplo, um software dentro da tua empresa, se não tiver envolvimento da alta gestão, esquece. Você vai sofrer, né? Então você acaba sofrendo mais. Quando a gente tem aí, você pega, por exemplo, lá, o Flávio está fazendo um trabalho lá com um cliente nosso, lá em Londrina, né? Primeiro juiz de imóveis, na doutora Caroline, né? Eu estou vendo que Aliás, a a Adriane Adriane está estava aí com a também gente. conectada. A Adri está conectada aqui também. Eu não sei se a doutora tá com a gente também, mas enfim. Mas a Adri, que é a irmã da doutora Caroline, assim, tem um envolvimento muito forte lá, né? Eu participo com um trabalho lá do PQTA, né? Um prêmio, né? E a gente está fazendo a ISO 9001, né? A 15.906, perdão, dentro do sistema de gestão deles, né? Então, é uma norma específica para cartórios, né? Que teve um ajuste agora nesse final do ano, né? Que eu participei desse processo todo aí junto com a BNT, e aí eles estão se adequando, né? Mas se não tem o envolvimento, né? Então é uma das dores que o pessoal sente. E a maioria do pessoal não se envolve, né? Então, nós temos aqui, o Luiz é uma exceção aqui no mundo empresarial, porque a maioria não se envolve, infelizmente não se envolve. Eu falo isso
com uma experiência aí de mais de 600 implementações, só eu, né, dentro de uma empresa, né? Nossa empresa tem várias implementações, acho que mais de 1.200 clientes, mas eu posso contar nos dedos, né, aquelas alta gestão, né, o pessoal da alta gestão, da alta direção, né, como o pessoal costuma dizer, o envolvimento deles é muito pouco, é muito pouco. A maioria solta na mão do funcionário lá, do colaborador, do profissional, seja lá qual o nome que o pessoal chame aí, né? E aí deixa na mão dele. Fala, ó, se vira aí, tô te pagando, eu quero essa norma funcionando. Não dá para brincar dessa forma, né, com a LGPD. Bom, aí, ó, conscientizou o pessoal, aquela coisa toda, tal, e aí começou o mapeamento dos processos lá e a análise de risco, é isso? Aí foi outro desafio, né? O Flávio pode dar mais detalhes, né? Porque assim, quando está no campo da sensibilização, eles estão participando de cursos, palestras, estão com os inputs, né? Daquelas informações, tudo novo, legal, não tem muito trabalho. Mas aí o contador, ele está preocupado com prazo, com obrigação acessória, com atendimento Final de ano, ao né, cliente, Luiz? Final de ano ainda. gestão de conflitos e outras N questões internas que o nosso prazo é muito apertado, né? O tempo para nós e para todos hoje no mundo, né? E aí começou aquela, nossa, mas eu vou ter que parar para fazer isso, mapear, escrever, fazer relatório de impacto. Nossa, é complicado isso aí, né? Como que nós vamos fazer? Aí é o trabalho da consultoria que foi fundamental para tranquilizar e mostrar. A gente sempre ia pelo nível da importância e da necessidade, né? Isso é importante, a gente precisa implementar. Faz muito sentido para nós estarmos com essa implantação. Então, isso foi criando uma cultura lá dentro. Mas o trabalho inicial deles botarem a mão na massa, que foi um outro desafio. E o Flávio pode falar melhor agora também. Sim. É isso mesmo. Conta a sua história. Imagina, era final de novembro para começo de dezembro. A gente tinha que seguir então lá o nosso cronograma, né, que estava já bem rígido em termos de prazos, mas assim, bem esquematizado. E aí o que aconteceu? Quer dizer, primeiro é aquilo, realmente a equipe estava empenhada em ajudar. Acho que esse é um fator assim, fundamental, né? Desde todos os gestores de áreas, desde a alta administração, até os funcionários ali que participaram da sensibilização, a área de TI, né, com o papel de organizando toda a parte de estrutura também para receber o material. E foram aí que surgiram as primeiras ferramentas realmente informatizadas ali, ainda que em Excel, que em PowerPoint, que em Word, mas que juntou com o empenho da equipe da Sencom e com o material adicional que foi colocado para poder fazer a parte de mapeamento dos processos, o levantamento das bases legais, né, são as leis que dão a sustentação a todos os critérios de segurança e de privacidade da LGPD, e mais o grande desafio que é inventariar tipos de dados pessoais. E esse aí a gente sabe que pega, né? E assim, você imagina, já era nessa altura, então, dezembro, né? Próximo a final de ano, Covid correndo solto, né? Isso, Luiz. Pessoal, alguns trabalhando em home office, outros trabalhando presencial. Uhum. E foi um desafio, assim, que o pessoal se empenhou e conseguiu, assim, brilhantemente fazer um trabalho. Por quê? Mesmo a pessoa que estava em casa, a gente deixou todo o nosso contato lá para eles ligarem se precisasse, se ele tinha dúvida, a gente procurou tirar as dúvidas na hora, porque sabia que eles pegavam assim alguns trechos do seu horário do dia a dia para fazer um trabalho que é um trabalho de levantamento muito profundo ali e algo que eles não estavam acostumados a fazer, né? É diferente de você fazer algo que você está acostumado a fazer. Ali não, eles realmente não tinham a noção inicial do que era, nós capacitamos então a equipe, demos o ferramental para eles, e aí eles, assim, em pouco tempo conseguiram vencer essa etapa. Então nós passamos praticamente entre... o Luiz caiu. Né? Caiu. Mas foi de final do ano para começo do ano, né? Então logo depois eles tiveram alguns dias de férias, né, de alguns deles, né?
mas voltamos já no início de janeiro, com tudo pronto para seguir dali para frente com a parte da adequação. Legal. Tô chamando o Luiz de novo aí. Voltou. Caiu aí, Luiz. Tá tudo bem comigo, viu? Legal, não, tranquilo. Bom, mas enfim, então, o pessoal assim, o pessoal tem um pouquinho de dificuldade, pelo menos que eu vejo, nesse mapeamento, né, Flávio? Se não tiver uma boa orientação, o pessoal acaba mapeando coisa até que não deve, né? Eu tenho acompanhado alguns clientes que às vezes fazem alguns comentários que eu falo, não, cara, isso aqui não é LGPD, isso aqui é 27 mil. Você está enganado. E eles estão só fazendo a LGPD. Então, o pessoal que às vezes vai lá para fazer a implementação, eles vão com algo, talvez até com algo a mais, vai com um arsenal a mais, meio que dá a impressão é que, lembra que eu lembro muito disso quando era moleque, meus pais me levavam no médico, tinha muita dor de garganta, o cara dava acho que uns 12 remédios lá, né? 4 deles eram antibióticos, falou, pô, um desses deve acertar, né? Então dá a impressão que o cara vai assim, vai com um monte de coisa e às vezes não tem necessidade. Então, acho que tem que ser um pouquinho mais preciso, né, esse mapeamento, porque senão eu vejo o pessoal, não, isso aqui a gente não pode te mandar porque é problema de LGPD. Eu falei, cara, mas isso aqui não tem dados pessoais, vocês são dados, não são dados pessoais. Tá tendo essa certa confusão aí? Teve, por exemplo, essa certa confusão aí? Eu acredito que não. Inclusive, até a Maikele está colocando alguns comentários aqui sobre essa questão da prática do trabalho. Né? Tem por quê? Como tudo é muito, assim, tem duas matérias muito importantes que a gente tem que entender. Primeira, aquela mais antiga, da parte de segurança da informação. Né? E que no Brasil, infelizmente, as empresas não dão atenção devida para a questão de segurança. Então, mas eu tenho lá um antivírus, eu tenho um firewall, tá, mas será que segue algum preceito de boa prática? E aí as boas práticas estão relacionadas a ISO 27000, no caso de segurança da informação. Então, Sim, sim, sim. primeiro que a nossa cultura geral em relação à segurança é muito baixa. Né? Por isso que já, assim, quando você lança um outro tema ainda, que é privacidade, né, proteção de dados e privacidade, as coisas se confundem, né? E são coisas que a segurança da informação ela vem antes da privacidade, né? E a coisa que a gente até fala, não dá para ter, você pode ter segurança sem privacidade, mas não dá para ter privacidade sem segurança, né? Então, o primeiro grande desafio até de quem ia começar a implementar e fazer os processos de adequação era entender um pouco dessa questão do que é uma coisa e o que é outra, né? E os cursos que existem, né? Eu fiz o curso da trilha chamada Trilha de PO. Por mais que você tenha um pessoal experiente ainda, também para eles era uma matéria nova, ou seja, tudo ainda é muito novo em termos e requer prática no aprendizado. Então essa oportunidade, inclusive na Sencom, foi fantástica porque, embora eu já vinha com esse trabalho dentro da rede salesiana, quando você passa realmente ter um outro tipo de cliente diferenciado, que tem realmente um porte grande, que tem uma demanda totalmente diferente, o desafio também foi para mim muito grande, né? Mas da mesma forma que talvez a gente tenha sido, que o Luiz, né, elogiou o nosso trabalho, também elogio o trabalho da Senco nesse aspecto, ou seja, pelo empenho e pela forma como eles acolheram todas as coisas novas, né? Então, essa disposição em trabalhar com o novo, né, que muitas vezes a pessoa acha assim, a inovação é só inventar um aplicativo diferente. E não é, né? Inovar significa até muitas vezes fazer coisas que você vinha fazendo lá, mas de uma forma melhor, uma forma mais coerente, de uma forma mais otimista, de uma forma fazendo com que as pessoas, no final de tudo, se sintam até felizes. Esse é outro aspecto, até, Luiz, me permita falar, eu sempre falei dentro da Senco. Você vê assim uma empresa cujo grau de felicidade das pessoas é muito grande, né? Para eu que tive contato com tantas outras empresas, trabalhei em multinacional, trabalhei em grandes corporações, inclusive em São Paulo, né? E fora do Brasil, você vê, né? É um diferencial. E isso tudo ajuda a construir o que se fala proteção de dados e privacidade, que é uma nova cultura dentro das organizações. Legal. Ó, tem um colega nosso, tem um xará teu aqui, Flávio Augusto Martins, e está falando aqui o seguinte, eu achei interessante, ó. Será que seria aplicável implantar controles
como anexo A da 27001, aquele monte de coisa que tem que verificar ali, se necessário, no caso, como, por exemplo, no acesso a arquivos físicos que contenham dados pessoais? Eu acredito que sim, mas o Flávio está mais capacitado aí para responder essa situação. A 27.000 ela passou a ser um dos pilares fundamentais para a adequação LGPD. Precisa ter certificação ISO 27.000? Aí o Valério, eu gosto muito do discurso do Valério disso, né? Que ISO não foi feita para certificar, não é isso, Valério? ISO foi feita... As normas ISO de maneira geral, elas não são feitas para certificar, né? Existe esse mercado, graças a Deus, eu sobrevivo por conta dele, mas esse mercado de certificação, ele é por conta da desconfiança das partes interessadas, né? Então o cara tem uma desconfiança, né, tecnicamente, aí você tem um aval de um terceiro, vai falar, não, está aqui o nosso processo, né? Então, é mais por conta disso que existe a preocupação com a certificação. Mas o pessoal está muito mais preocupado, às vezes, em certificar do que implementar a própria norma, que esse que é o fundamento. A ISO, essa entidade, né, criadora de normas lá, internacionais, em Genebra, na Suíça, né, desde 1947 faz isso. O intuito dela não é esse, não é certificar. Naquela época não tinha essa visão de vamos criar normas para certificar. Não, selo, né? De facilitar as partes interessadas a fazer um bom negócio, fazer a coisa mais segura, né? Enfim, esse é o foco, né? Bom, eu tomo sempre pancada dos amigos, né? Você está indo contra, mas a verdade é essa, não posso mentir, pessoal. Então, e nesse sentido que o Flávio perguntou, quer dizer, os controles que se tem numa ISO 27000, né, seja a 1, a 2, a 27005, e depois agora que saiu a 27701, que trata de fato especificamente de proteção de dados e privacidade, é lógico que eles são importantes, né? Agora, para uma empresa sair do zero, né, no zero que eu digo assim, né, ela já tem até eventualmente uma política de segurança da informação, que foi construída ali na raça, e a gente sabe assim, o empenho da equipe de TI para fazer isso, né? Mas se ela quer pelo menos assim, qual que seria um parâmetro inicial? E aí eu tive uma felicidade e a sorte de ter como cliente o cartório lá de Londrina, e que a gente acabou descobrindo uma coisa assim extremamente, aliás, desde do cartório de Taubaté, né, Valério? Isso. Que existe dentro dos regimentos dos cartórios um documento chamado Provimento 74, que de uma maneira muito simplista é um resumo da ISO 27000. Resumo do resumo do resumo. Alguém pode falar, mas é suficiente? Poxa, se você não tem nada, né, ou tem aquilo tudo desestruturado em termos de segurança da informação, pegar o provimento, que tudo bem que ele tem um viés para cartório, mas se você tirar o viés do cartório ali e ler os requisitos e controles desse provimento e tenta utilizar ele em qualquer uma das empresas, ele já passa a ser uma base interessantíssima que dá essa sustentação da segurança da informação rumo à LGPD. Sim. O provimento 74 é show, né, cara? Ajuda pra caramba. E assim, e você vê, para um cartório, que é uma empresa como qualquer uma outra, né, ou muito parecida, para eles já é um desafio implementar aquilo, mas está bem estruturado. E são assim, são 3 categorias de tipo de negócio, né? E a categoria maior, que é a classe 3, são só 29 controles, né? Diferente da ISO 27000, que tem mais de 100 controles ali que você tem que atender. Cento e tanto. E a gente tem utilizado agora esse modelo de provimento justamente para poder auxiliar as empresas nesse quesito de 27.000. Legal. Tranquilo. Voltou o Luizão aí. Agora, de novo. Cara, essa internet está difícil hoje. Eu queria hoje só... Oi, fala. Hoje a minha que tá legal aqui. A minha estava caindo esses dias atrás. O Flávio tá ileso por enquanto. Queria agradecer pela presença de todos aqui. Tem um pessoal do Laranjal que está aí, né? O Ricardo está. Aliás, depois a gente teria que até comentar isso aí. Lá em Laranjal a gente está com um movimento lá, graças
a 1.2, né, do Reginaldo, do Luiz e o próprio Ricardo Alanese, né, a gente está indo para lá para fazer nós vamos fazer uma palestra muito bem direcionada para algumas empresas só, a gente não vai abrir para todas, vai ser uma coisa um pouco mais fechada, né, para a gente, lá a gente sabe que aqui no Brasil é o maior polo de indústrias de brinquedos, né, é o terceiro maior polo do mundo, e minha gloriosa Laranjal Paulista, eu adoro falar de Laranjal Paulista. Canta a musiquinha aí. Oi? Canta a musiquinha que você sempre canta. Do hino. O hino Laranjal. Ó, meu bom torrão natal, és tu, somente tu, Laranjal. Ei, assim vai. É que eu amo de coração, no mundo não é igual. E aí vai. O refrãozinho lá da... Aliás, a bandinha estava tocando. Hoje falando do Laranjal Paulista, hoje é feriado lá, porque o padroeiro, né, o nosso padroeiro São João, infelizmente nós não tivemos novamente a festa de São João, né, que movimenta bem a cidade lá, mas é uma festa muito, que me traz muita alegria, né, porque sempre que eu vou para lá eu encontro meus amigos, né. Infelizmente que essa pandemia aí complicou um pouco, né, mas enfim, vamos falar de coisa boa, não vamos falar de coisa ruim, não. E hoje tem sorteio, viu? Hoje, daqui a pouco, a Maria Eduarda está aqui, deve estar por aqui, eu tenho que achar ela por aqui. Mas a gente vai fazer um sorteio para participar do curso, uma vaga no curso na semana que vem. Como é que nós estamos de horário aí, Flávio? Que eu estou meio perdido aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. 8h15, 8h14. 8h14, temos 15 minutos. Ó, tem gente falando que o provimento 74 é muito interessante aqui. Ó. O Flávio Augusto Martins, ó, a norma da 15.906 para cartório foi revisada há pouco tempo. Pois estava lá, seu Flávio. Né? Muito interessante o provimento 74. Sim, o Flávio deve ser da área de cartório aqui. Eu acho que legal, que bom que ele está dando aqui. Não deixou a gente mentir sozinho aqui, viu, Flávio? Né? Tá vendo? Certo? Não, o provimento é engraçado que ele serve para qualquer empresa, né? Foi feito para cartório, mas serve para qualquer empresa. Exatamente. É bem bacana esse provimento. Bom, outra curiosidade, senhor Luiz, que eu queria saber aqui de vocês aqui. A ideia é falar das dores da implementação. Você tem um departamento de TI? Você tem uma pessoa alocada para TI, é isso? Tem uma pessoa que cuida do nosso departamento de TI, que fica interno, e tem um terceiro também, uma empresa que nos auxilia. Você que está aí você que é da alta direção, quem mais sofreu aí com o Flávio? Quem que mais sofreu com o Flávio? Conta essa história para mim. Eu acho que foi os líderes em geral, viu? Nós assim, tivemos algumas, como empresa contábil, é bom reforçar isso aqui, nós temos algumas particularidades, né, dentro da adequação da LGPD. Uma delas, por exemplo, é a questão do certificado digital. Então, assim, como procuradora, né, do certificado digital, ela também tem essa particularidade. Então, nós temos um volume de certificados nos quais nós somos procuradores, né, para entregar obrigações acessórias, etc., que merece um cuidado, uma atenção especial. Mas quem mais sofreu mesmo foi a nossa área de RH, né, o departamento pessoal. Então, como a gente faz folha de pagamento de diversos clientes, eu acho que ali foi um ponto, assim, que teve maior atenção, né, em relação a dado pessoal mesmo. Acho que, como fazendo uma analogia com aquele mapa de riscos que a gente tem da saúde e segurança, se você fizer um mapeamento, até isso aí, de repente, é um negócio legal, não sei se o Flávio já faz isso, mas se você fizer um mapeamento da empresa lá, você fala, olha, aqui tem risco grave, aqui tem risco pequeno. Então, você sabe mais ou menos onde é que está E tem setores, tem processos que são muito mais vulneráveis, né, enquanto a questão de dados, né? É que só o departamento de pessoal, acho que era quase 30%, representou quase 30% de toda a coleta de dados pessoais feita na Sencom, né? Que são serviços prestados. Então, quer dizer, ali a única coisa ficou realmente mais complexa em termos de tratamento e, lógico, demandou mais tempo, mais empenho da equipe lá. Mas também eles fecharam também assim com chave de ouro a parte do inventário lá nessa área. Acho que a área comercial e a área da legalização societária também, né, Flávio? Que Sim. Teve um volume de informações, de dados dos sócios, né? Essa parte. E a tramitação deles, a forma como, do tratamento, isso aí também impacta na análise de riscos. O Flávio tem acabado de colocar aqui também, ele é de TI, mas ele é curioso, por isso que ele conhece.
Ah, mas ele é curioso, ele tá sabendo, ele tá a par aí, que legal, cara. Flávio, aí, ó, mais uma pessoa. Ó, a Maikiele, eu só falando pro Flávio, a Maikiele, ela foi uma das pessoas que vieram trabalhar com o Flávio, né? Ela é advogada, né, de formação, conhecedora do assunto, né, estudiosa no assunto, e participou de uma live nossa aqui, fizemos um contato, e ela está trabalhando hoje com a gente aqui, né, fazendo aí um trabalho com o Flávio, Sim. dando assessoria para as empresas, e foi dentro de um ambiente como esse aqui, foi bem legal o É, processo. ele acabou conhecendo ela por aqui, exatamente. A Maite, está aqui, ela ó, acho que é ela que está mandando esses corações. Eu mandei o pessoal, falou, manda coração para todo mundo aí, para ver se a gente aumenta esse negócio. Bom, mas enfim, e aí, ó, vocês estão já em que fase? Vocês já estão blindados aí, podemos dizer assim, ou ainda tem mais alguma fase aí? É, a fase já de final de melhoria contínua, né? Então, o modelo de adequação tem 5 grandes fases, né? Sendo a quarta e a quinta voltada à governança, a quarta e a quinta que é a melhoria contínua. Então, a Sencon já está nessa fase, já deu bastante resultado em termos de mudanças, mudanças não, de aprimoramentos na parte de segurança da informação, aprimoramentos em relação aos contratos com os fornecedores, ou seja, ela já está num grau de realmente de adequação totalmente satisfatório, eu diria que pronta para 1º de agosto, ou seja, se tiver a 1º de agosto já algum problema de alguma reclamação de um titular da própria NPD em relação à Senco, quer dizer, a Senco está bem preparada para poder atender tanto o titular quanto a alguma questão do governo. Legal. Bom, cara, já deu para ter uma ideia aí de como é que é. Só me fala uma coisa antes da gente fazer o sorteio aí. Valeu a pena, Luiz? Muito, muito, Valério. Valeu muito a pena. É um esforço que todas as empresas devem considerar, tá? É muito bom estar aqui passando um pouquinho das nossas dores, da nossa experiência, mas para assim finalizar, eu queria deixar aí 3 grandes aprendizados, né, durante esse processo. Primeiro, que você reforçou bem aqui, né, Valério, que é o envolvimento da alta direção. Sim. Isso tem que a alta direção tem que comprar a ideia, porque senão não funciona. O segundo é a importância de você ter processos definidos, né? Então você tem uma certificação, você tem uma ISO. Quanto mais você tiver de programas de certificação, isso vai te ajudar na LGPD. E o terceiro é justamente essa sensibilização, é a participação da equipe, é o envolvimento por completo da organização, que vem junto, né, com essa importância, com o posicionamento da empresa e o alinhamento do discurso com a prática, né? Isso foram os 3, 4 grandes coisas aí que a Sencos se preocupou muito durante o processo. Que legal. Isso aí vai ficar. Bom, esse vídeo vai ficar gravado, isso aí é um depoimento importante, né, para o Sim, pessoal. isso é. Assim, se o pessoal não se engajar, não tem jeito, né? Se a alta direção comprar a ideia, né? Então, você recomenda o Flávio aí para o pessoal? Recomendo o Flávio, extraordinário. Volto a dizer que ele foi assim peça fundamental, tanto no despertar, né, da necessidade, quanto na questão da implementação na prática, tá, pessoal? Então, a Modus DPO tem a nossa chancela de indicação aí que vale muito a pena. Bacana, isso é importante até Obrigado, Belis, pela para a referência. galerinha lá de Laranjal, que nós estamos indo para lá, né, Flávio? Daqui a pouco nós vamos fazer esse evento, mas é bem específico. Deixa eu ver se a Maria está aí, Maria Eduarda, a nossa sorteadora de plantão, que está no nosso. Deixa eu ver. Eu fiquei até Dá um curioso agora para ver oizinho como é que aí, ela vai Maria fazer o Eduarda. sorteio. Oi? Maria Como é que Eduarda, ela dá vai um fazer? oi. Desculpa, Flávio. Oi? Não, 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 pode ir. Isso. Maria Eduarda, cadê você? Ah, tá aqui. Vamos ver. Vamos ver se a Maria Eduarda está aqui. Aqui. Vou botar ela aqui no rolo. Não sei se ela consegue entrar, que acho que consegue, sim. Ah, entrou. Conseguiu. Oi, Maria. Tudo bom? Cadê a criatura?
Caiu, caiu. Boa noite, me escutam? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Sim. Como é que você vai fazer esse sorteio? É para quem participou da live passada, né, da terça-feira, e hoje, né? O pessoal fez inscrições, né? Não é isso? Você captou os leads, e aí você vai fazer o sorteio, Maria Eduarda? Isso, Valério. Eu fiz uma lista de todas as inscrições e aí eu já coloquei aqui no aplicativo para sortear. E aí ele vai sortear pra gente uma pessoa para concorrer a essa vaga. Então manda bala, mulher. Vamos ver. Vai ganhar um... Aqui eu vou colocar um. sorteio ao vivo aqui. Rezar Aqui, ó. A vencedora foi a Magali Bittencourt. Será que ela tá por aí? Magali Bittencourt Beise, é isso? Base. Magali, você tá por aí, Magali? Se não tiver, depois a gente avisa você. Isso, Lá, aí amanhã a vamos ver gente se- entra em contato com ela para passar certinho. Muito bem, dona Maria Eduarda. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Maria Eduarda. Imagina, gente, ótima live. Boa noite. Obrigado, tchau, tchau. Olha só que belezinha, ela fez direitinho o negócio. Pô, então temos uma vencedora aí, obrigado. Flavião, obrigado, hein, cara, de novo, por você ter participado aí com a gente. Eu que agradeço, poxa. Luiz, obrigado, Luiz. Magali, parabéns, Magali. Muito bom. Aí? Então você já está com a Mas tá aí, inscrição ó. garantida. Vai falar. Magali, você é da onde, Magali? Fala pra gente aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar você aqui para. Cadê a Magali? Tenta colocar ela junto aí. Vamos ver se eu consigo. Funcionária do escritório de Nossa, contabilidade. Ela botou a família inteira, Maiquele, lá, até os funcionários do pai. Barbaridade, Maiquele. Ai, que coisa. Essa gauchada tem uma sorte para ganhar sorteio, cara. É brincadeira. Lá de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Sobradinho, Rio Grande do Sul. Funcionária do escritório de contabilidade do pai da Maiquele. Eita, nós vamos ver se tem mais alguma coisa. Sobradinho. Parabéns, Magali. Seja bem-vinda aí. Então tá bom. Então, nos vemos na semana que vem, né, Flávio? Vai ter o curso aí, depois a gente vai definir aí com a galera lá na já. Obrigado a todos aí que participaram. Flávio, muito obrigado. Né? Luizão, pô, prazer, né, em conhecê-lo aí. Forte abraço e sucesso aí com o teu processo aí de implantação. Espero que dê tudo certo. E fique atento aí que já vai ter aí, olha lá, tá falando que o pai é contador também. Nós vamos ter aí um selo LGPD, hein? Tá saindo, né, Flávio? Tá saindo do selo LGPD, um sistema, né, que a gente está desenvolvendo. Você pode fazer uma autoavaliação, fazer aí, depois solicita uma avaliação formal. Auditoria, né? Isso, e a gente verifica aí todo o processo. Tem treinamento lá dentro, tem e-book, tem um monte de coisa. Tá um negócio bacana, vai ser... E de baixo custo, né? O pessoal não vai ter um custo elevado para fazer essa avaliação. E acho que é uma forma de a gente contribuir aí para a galera que às vezes não tem condição de pagar aí um valor um pouco mais elevado, né? Porque a gente sabe que não é fácil achar um DPO, né, seu Flávio? Um DPO, para o cara fazer um investimento, né, para fazer ser DPO, não é fácil, não. Olha, o Flávio está colocando aqui, ó. A gente se encontra no treinamento próxima semana. Pô, legal, Flávio, se Deus quiser. Legal, Flávio. Que bacana, né? Olha que maravilha. Bom, então tá bom. Então é isso. Gente, eu vou porque... Luiz, obrigado, Valério. Obrigado, Flávio. A todos. Obrigado, Valério. Foi um prazer, viu? Olha lá, vamos selar a LGPD. Um abração para vocês. Valeu. Tomem cuidado, pelo amor de Deus. Hoje acabei de perder um vizinho aqui, um cara muito querido, um amigo meu na rua aqui, que era... A gente estava sempre se encontrando, ele teve Covid, infelizmente veio a óbito, né? O Alex, um grande amigo. Tô bastante triste, porque é um cara que a gente estava sempre junto aí. Então, aqui fazendo uma homenagem, um pouco com a voz meio né? Embasbacada, um negócio meio ruim, né? Falar isso aí, mas que triste, cara, que tristeza. Mas enfim. Vamos lá, tem que ser alegre e vamos tocar a vida. E cuidem-se, pelo amor de Deus. Vamos lá. Um abraço. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado, Luiz. Obrigado, Valério. Valeu. Obrigado a todos.